Hoje, celebramos um marco no mundo da educação. A Exame e a Sampo Escola de Negócios se unem com um único propósito: criar um ecossistema de aprendizado e excelência, preparando os profissionais para os desafios do futuro. Essa não é apenas uma fusão de marcas, mas a união de pessoas que acreditam que a educação é a melhor forma de mudar o futuro, o seu e de todos. Combinamos nossas expertises para oferecer um aprendizado do mais alto nível de qualidade e ao alcance do maior número de pessoas. Unimos duas marcas de peso, que juntas formam o maior e mais relevante hub de aprendizado contínuo em negócios para todo o país. Com o alcance da Exame, a Sampo ganha força para oferecer os mais de 400 cursos do seu portfólio para os mais de 20 milhões de brasileiros que acessam a Exame todos os meses. Vamos transformar a Exame na maior escola de educação executiva do Brasil, liderando os programas de MBA e graduação, além da construção da mais relevante comunidade de executivos C-Level atuante no mercado. Exame e Sampo, juntas, irão oferecer uma experiência educacional ainda mais completa e única. Vamos criar um futuro educacional vibrante, inovador e cheio de possibilidades. Esperamos você para trilhar este caminho com a gente. Muito bom dia para você que está aqui com a gente hoje. Meu nome é Pedro Consoli, sou jornalista aqui da Exame e essa é mais uma edição do Carreira em Foco. Para quem está nos acompanhando pela primeira vez, o nosso programa está alinhado com o objetivo de separarmos 30 minutinhos do nosso dia exclusivamente para aprender algo novo. É para você voltar do almoço como um profissional mais qualificado do que você era no café da manhã. Nós aqui falamos sobre diversos assuntos como IA, finanças, ESG, marketing e liderança. Temas super importantes para a sua carreira, independentemente de sua área ou setor. Mas agora eu vou pedir para a produção rodar aqui a vinheta, porque eu quero contar para vocês uma coisa muito legal que aconteceu aqui no escritório da Exame durante o dia de ontem. Ontem pela manhã, a gente promoveu um evento exclusivo para a comunidade de programas de alto impacto da Sampo. Foram mais de 120 conselheiros das maiores empresas do Brasil presentes aqui no escritório da Exame, em São Paulo. O evento foi liderado pelo presidente executivo da Brascom, Afonso Nina, e também por Rodolfo Fischer, conselheiro da CDE-SS, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável do Governo Federal. Os painéis foram sobre o Plano Brasil Digital, que é uma parceria do governo federal com a iniciativa privada, cujo objetivo é criar uma proposta para que o Brasil tenha uma estratégia a longo prazo para o desenvolvimento e uso das tecnologias digitais, apoiando as grandes ambições de desenvolvimento econômico e social do país. O painel foi mediado por Ana Paula Zamper, diretora do Programa de Inteligência Artificial para C-Levels, CEOs, conselheiros e acionistas da Exame Sampo. Agora, com a união da Sampo com a Exame, os maiores líderes empresariais do Brasil se aliam a um veículo com 57 anos como referência do mercado. Exame Sampo. Excelência em informar e formar. Mas agora que você já sabe tudo o que aconteceu aqui no nosso escritório, eu quero chamar aqui para o palco o especialista Maurício Godoy, economista, conselheiro financeiro e que vai falar hoje tudo para a gente sobre câmbio, taxa de juros e tudo que está acontecendo aqui na economia nos dias de hoje. Pode vir aqui, Olá, Maurício. Tudo muito bem? Prazer. Prazer o meu. Boa. Vou deixar aqui você com nossos alunos. Pode levar. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Fala pessoal, bom dia, quase boa tarde, sejam bem-vindos. Sou o professor Maurício Godoy e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como que o mercado de câmbio interfere na nossa economia. Mas quando a gente começa a pensar em mercado de câmbio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é dólar. Não é verdade? Então, câmbio sempre é dólar, 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 dólar. Né? O que é um dólar valorizado ou é um real valorizado? Sempre a gente entra nessa discussão. Né? Primeiro ponto que a gente tem que entender, taxa de câmbio sempre é reais em função de um dólar. Ou seja, quem está sempre valorizado ou desvalorizado é sempre o real, tá certo? Nunca é dólar. Mas Maurício, eu acompanho muito aqui pela Exame as notícias que o dólar está valorizado. Quando você ouvir o dólar está valorizado, a gente está se remetendo ao dólar no mercado internacional, fora do Brasil. Não é apenas a conversão, que é o que a gente chama de taxa de câmbio, aqui do Brasil. Tá? Então, quando a gente olha para dentro do Brasil, a gente está falando de uma
conversão. Essa conversão pode ser mais valorizadas, ou seja, você precisa de menos reais para comprar o mesmo produto, que é o dólar, ou pode ser desvalorizada, que aí você precisa de mais reais para poder comprar o mesmo produto, né? Lembrando, voltando para o conceito, quantos reais eu preciso para comprar um único dólar? Mas, falando em dólar, a gente já pensa em Estados Unidos, não tem jeito. A gente falou em câmbio, a gente pensa em Estados Unidos, pensa em dólar e assim vamos. E hoje acontece o que a gente chama no mercado financeiro e na economia de super quarta. Não sei se vocês já ouviram falar nessa super quarta. Aproveita, comenta aí no nosso, né, coloque aí nos nossos comentários se você conhece essa super quarta. A super quarta é a reunião do Comitê de Política Monetária, não apenas só do presidente do Banco Central, e sim de um conselho, de uma comitiva, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, apartados, em que eles se reúnem para poder decidir a respeito de taxas de juros para a nossa economia. Aí a gente já falou, opa, peraí, o que é essa taxa de juros? Então, o Banco Central do Brasil se reúne no mesmo dia que o Banco Central americano, conhecido como Fed, também está se reunindo. Os dois vão tomar essas decisões completamente apartadas. Eles vão fazer as avaliações sob aspecto de crescimento de PIB, eles vão avaliar a inflação, aqui no Brasil o câmbio, olhando lá para os Estados Unidos, como que está o comportamento do preço do dólar em função das outras moedas internacionais, né? Uma questão de dólar valorizado ou dólar desvalorizado, né? Acompanhamento de taxa de desemprego, atividade econômica e assim por diante. Que, caso você queira também acompanhar um pouquinho mais do que nós já falamos há 2 sábados atrás sobre o aspecto de cenário macroeconômico do Brasil e do mundo para 2025, é o ponto essencial que você tem que entender. A super quarta, decisão de taxas de juros dos 2 países ao mesmo tempo. Isso impacta diretamente tanto no dólar internacional quanto na taxa de câmbio aqui do Brasil, certo? Aqui no Brasil, o Copom, Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias ou 8 vezes no ano para poder decidir essa taxa de juros dos títulos públicos, né? Lembrando que o título público é a forma de financiamento em que o governo federal tem para poder cobrir o seu déficit público, né? Então o governo arrecada 100, o governo gasta 200, por exemplo. Ele pode emitir 100 de títulos públicos, né, e jogando esse título público lá para frente, para pagar lá em 2035, 2040, 2050. E durante esse período, né, dinheiro no tempo, taxa de juros, né, o conceito, dinheiro no tempo passa a ser a taxa de juros a ser definida, que é a taxa Selic. Mas Maurício, qual é a correlação da taxa Selic com o mercado cambial, que é o nosso propósito de discutir isso hoje, né? Primeiro ponto que a gente tem que entender, quando a gente tem a taxa Selic aumentada, que é o que a gente espera aqui no Brasil, que deva ir para 13,25% ao ano, a gente deva ter uma desaceleração econômica no Brasil. E uma vez em que a gente tem essa desaceleração na economia, a gente vai diminuir um pouco o consumo, que vai retrair um pouco o PIB. Ou seja, a atividade econômica brasileira deva dar uma diminuidinha. Então, como a gente estava esperando o ano passado, um PIB de 3,5%, nesse ano a gente já deva ter um PIB na ordem de 1,8%, 2% de crescimento. Então a gente diminuiu a velocidade de crescimento da economia. Com qual objetivo? Com o objetivo de segurar o processo de inflação, certo? E essa inflação, ela é causada por diversos outros fatores. E um dos principais fatores que nós temos é o preço do dólar na nossa economia. Por exemplo, quando o dólar bate lá quase 6,50, recentemente nós tivemos isso, a gente forma os preços internacionais, como por exemplo das commodities, né, que são as mercadorias que a gente negocia, gado, soja, milho, trigo e assim por diante, como também do combustível, principalmente do petróleo, né? Tanto que vocês podem notar que a partir de sábado agora, né, dia 1º de fevereiro, a gente já tem um aumento do valor dos combustíveis no Brasil. Mas por que isso acontece, né?
Por quê? Conforme a gente vai mantendo um dólar mais alto, a gente vai contaminando a inflação, contaminando a elevação dos nossos preços dentro da própria economia. Então aumenta o valor do combustível, que aumenta o valor do frete, que aumenta o preço do tomate, por exemplo, nas nossas prateleiras. Então é de extrema importância que a gente entenda para onde que está indo esse mercado cambial, tá certo? Mas voltando, Maurício, qual a relação da taxa de juros com o mercado cambial? Vamos lá. Brasil, tendência de aumento de taxa de juros. Estados Unidos, espera-se manutenção de taxa de juros por lá. Enquanto aqui no Brasil, a gente deve aumentar um ponto percentual. Uma vez em que a gente aumenta a taxa de juros, que é o que a gente chama de prêmio ao risco, ou seja, vou te pagar um pouco mais de rentabilidade para você comprar mais os meus títulos e desacelerar a economia, lembrando que é sempre esse propósito, o que vai acontecer? O investidor americano, por exemplo, ao invés dele investir na economia americana, ele começa a olhar para o Brasil com os outros olhos. Por quê? Porque aqui, sem fazer nada, ele pode ter uma taxa de juros esperada de 13,25% ao ano, ao invés dos 3% que nós temos lá nos Estados Unidos. Tá? Então, o investidor americano, não só americano, como mundial, começa a olhar para o Brasil com os outros olhos, começa a colocar dinheiro aqui na nossa economia. Uma vez em que eles colocam dinheiro aqui na nossa economia, tem o ingresso de dólares, certo? Então, antes eu tinha $1.000, por exemplo, e agora eu tenho $5.000, ou seja, a minha oferta por dólar aumentou. Se a minha oferta aumenta, o meu preço do dólar tende a ficar estável com uma leve tendência de queda. Aqui que eu faço, a pergunta aí para vocês responderem no chat para mim. Qual é o preço mínimo que você espera do dólar? E já aproveitando, coloca aí no chat também, qual é o preço máximo que você está olhando para o dólar neste ano de 2025? Então, esse ingresso, uma vez que eu aumento a taxa de juros, o Brasil passa a ser mais atrativo financeiramente frente a outros países, inclusive os emergentes. Então, a gente atrai dólar. Atraindo dólar, tendência de dólar ficar um pouco mais estável com tendência de queda. Isso ajuda a fortalecer a redução ou o não crescimento da inflação daqui para o final do ano. Então, a principal função da taxa de juros do Brasil versus taxa de juros norte-americana com influência no mercado de câmbio é justamente essa. Tá? Uma vez em que a gente atrai mais dólar, tendo mais oferta de dólar, tendência do dólar cair. Se o dólar começa a cair, os preços deixam de subir a uma velocidade maior. Mas, em compensação, a gente tem que tomar um sério cuidado. Por quê? Você imagina o seguinte, imagina que aqui no Brasil a gente desvaloriza em 10% a nossa moeda. Significa o quê? Preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar, tá certo? Então eu estava lá na base de R$5, desvalorizei minha moeda em 10%, vou lá para 5,50. Então eu ganho no preço internacional dos meus produtos que são exportáveis em 10%. Imagina o seguinte, imaginem que a gente tenha um produto em que ele custe R$5, e esse produto equivale a $1, ou seja, R$5 equivale a $1. Por quanto que nós vamos vender esse produto lá para os Estados Unidos ou para o restante do mundo? Por $1. E o brasileiro vai receber R$5. Uma vez em que eu desvalorizo a minha moeda, lembrando, vou para 5,50, o meu preço em dólares diminuiu para 90 centavos, por exemplo. Então, quanto mais desvalorizada a nossa moeda estiver, melhor para o nosso comércio internacional. Facilita a gente ter uma exportação mais forte. Mas a gente não pode esquecer, lá fora nos Estados Unidos, se a gente tem
uma manutenção de taxa de juros ou uma redução de taxa de juros nos Estados Unidos, o que vai acontecer com o preço do dólar no mundo? Se no Brasil desvalorizei 10 e nos Estados Unidos eles desvalorizam também 10%, a gente só vai mudar de patamar de preços com o mesmo poder de compra. Ou seja, o que eu tinha ganhado de 10% aqui de preço para eu poder exportar mais, para eu conseguir entrar no mercado internacional mais competitivo, né, e assim por diante, com os Estados Unidos mexendo na política monetária, a gente pode perder esses 10%. Ou seja, não é verdade absoluta, como geralmente a gente ouve, o Brasil aumentou a taxa de juros, vai entrar mais dólares, o dólar vai diminuir, vai ficar mais fácil para a gente poder fazer as importações, ou, de repente, o Brasil tem uma fuga de dólares que vem acontecendo nos últimos meses, no último trimestre, né? Esses últimos 3 meses que nós tivemos, uma fuga de dólar por uma questão de política fiscal e etc., que não é o momento da gente discutir esse assunto, né, que está diretamente associado à taxa de juros. O dólar subindo não significa obrigatoriamente que eu vá fazer o quê? Que eu tenha exportação. Eu obrigatoriamente devo ter que acompanhar taxa de juros americana e preço do dólar no mercado internacional. Tá? Mas, quando a gente desvaloriza a nossa moeda, dólar ficando mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, mais caro, tá? Há uma tendência de exportação. Mas, em compensação, nesse mesmo período, o que vai acontecer? Os produtos nacionais ficam mais caros. Né? Então, quando eu vou fazer uma produção que depende de preços de produtos dolarizados, esse meu produto fica mais caro, o que faz com que meu preço do produto final suba e, de repente, esses 10% que eu ganhei no meu preço no mercado internacional, se eu tiver, imagina, 10% de aumento de custo, por exemplo, pode equiparar. Ou seja, vamos tomar cuidado com a avaliação de preços de dólares. Tá? Um dólar mais alto é melhor? É melhor sob o aspecto de exportação, desde que essa desvalorização ela seja realmente efetiva. Então, Brasil desvalorizou 10, Estados Unidos mantenha o preço do dólar do mundo estável, aí sim nós ganhamos. Mas, quando nós temos essa desvalorização, a gente tem que tomar cuidado para que não haja uma formação de preços de inflação maior do que essa nossa própria desvalorização, certo? Em contrapartida, quando a gente olha para os Estados Unidos, que a gente olha lá e fala, o que vai acontecer com o Fed, né? O que vai acontecer com a taxa de juros norte-americana? Deve se manter. Né? Trump assumiu recentemente, né? Trump assumiu aí dia 20, então ele ainda está preparando ali, está aquecendo os motores para poder sentar efetivamente na economia. A gente sabe muito bem que Trump ele acaba trazendo algumas barreiras de entrada para poder colocar produtos no movimento de importação americana, um pouco mais complexo. Então, aqui no Brasil, o que a gente espera? A gente espera que a gente tenha uma competitividade a respeito da atuação do Banco Central, tanto na taxa de juros para segurar o processo de inflação, quanto também num leve ajuste do Banco Central nas taxas de câmbio. Maurício, não entendi isso aqui. Vamos lá. Imagina o seguinte. É melhor ter um dólar a 5,50 ou a 7? Pensando no aspecto de exportação, seria 7. Não esqueçam das observações que fizemos a respeito antes. Mas, há 2 semanas atrás, o nosso dólar estava 6,50, 6,70, batendo quase 7. Agora a gente já está com o dólar a 5,85. Isso é positivo ou é negativo? Pessoal, sempre uma variação de taxa de câmbio, ela tem que ser suave e devagar. A gente não pode ter muita oscilação num espaço curto de tempo, que é o que a gente chama de volatilidade dos nossos preços. Tá? Então você imagina o seguinte, vamos imaginar que na primeira semana de janeiro o dólar está R$5, na segunda semana está 7, na terceira semana está 6, na quarta semana ele volta para 4,30. Como dentro de um único mês
os empresários vão conseguir ajustar suas posições de pagamento ou de recebimento com o dólar flutuando tanto dessa forma. Então, nós temos aqui no Brasil, nós adotamos um regime de câmbio flutuante administrado. Ou seja, o Banco Central deixa o mercado meio que livre. Então, o mercado financeiro fica comprando e vendendo dólares, ajustando o seu preço de equilíbrio. Mas, se tiver essa variação muito grande, essa volatilidade ser muito grande, o Banco Central atua, ora comprando, ora vendendo. Que é o que vocês já devam ter ouvido aí nas matérias da Exame, né, muitas das vezes, que o Banco Central entra atuando numa operação de swap cambial. É a intervenção do Banco Central não para manipular preço. O Banco Central não tem capacidade de manipular o preço que ele quer, mas ele consegue ajustar momentaneamente a evolução desse preço. Então, se você tem muita gente comprando dólares, o dólar vai dar aquela disparada, está dando 20% no único dia. O que o Banco Central entra? O Banco Central entra vendendo dólares para poder neutralizar esse efeito da falta de dólares que nós temos na nossa economia. Então, espera-se muito do Brasil, principalmente do Banco Central, do novo presidente do Banco Central, o Galípolo, em que tenha uma atuação mais efetiva na valorização e desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, para poder compensar essas questões de Trump, não é? Porque Trump é Trump, né, América para os americanos e assim por diante, fechando fronteiras, né, barreiras de entrada e etc. Então, o governo brasileiro, através do Banco Central, deva atuar muito em cima do mercado de câmbio. Tá? E o efeito contrário para a nossa economia, quando a gente começa a olhar, peraí, minha moeda ser muito forte, uma moeda valorizada, ou seja, moeda desvalorizada 5-1, moeda valorizada 1-1. Né? Quem aí é da minha idade acompanhou lá atrás o plano real, que foi dolarizado, era $1 igual a R$1 e assim por diante. É positivo ou negativo um dólar baixo? Responda aí, comenta aí no chat. Vamos lá. Pessoal, quando a gente baixa demais o preço do dólar, tá, na taxa de câmbio, o que pode acontecer sob aspecto econômico? Ao invés da gente produzir no Brasil, fica mais barato eu importar. Ou seja, quanto mais baixo o dólar estiver, mais a nossa indústria sofre para conseguir fazer um crescimento. Tá? Mas, em contrapartida, menor a pressão inflacionária. Mais a gente viaja, mais a gente compra lá nos nossos aplicativos e assim por diante. Tá? Então, a taxa de juros, ela vai nortear, sim, uma questão de atração ou fuga de dólar sob aspecto único e exclusivamente financeiro. Mas as coisas não são tão belas assim. A taxa de juros que determina para onde que vai o dólar, o que vai acontecer, que é o que a gente já viu, que o Banco Central pode atuar pontualmente para o preço deixar de subir muito, né? Muito rápido. Né? A gente tem que tomar cuidado com um negócio chamado risco Brasil. É o principal fator que nós temos hoje a respeito de mercado cambial no Brasil, é justamente o risco Brasil. Tá? O que é esse risco Brasil? São as nossas contas públicas que podem, de repente, ficar mais deficitárias do que estão e o governo não dá o remédio suficiente para poder combater esse problema. Tá? Então, não ter crescimento econômico, não conseguir fazer uma redução dos gastos públicos. Então, o risco fiscal atualmente no Brasil é o que tem feito essa pressão do dólar quase chegando a 7. Né? Que muita gente perguntou, né? Toda vez, pô, Maurício, por que o dólar está 6 e pouco, 6,60, 6,50? Quem viajou chegou a pagar 6,82 no dólar.
Por que que isso aconteceu? Sendo que eu não tinha episódio de taxas de juros, Maurício. Simples. Quando o investidor olha para a economia brasileira, ele fala, peraí, a taxa de juros está legal, está uma taxa de juros de 12,25, com uma previsão de 13,25 para hoje, né? O investidor coloca o dinheiro aqui. Mas quando ele olha e fala, peraí, será que o Brasil se sustenta por tanto tempo colocando dinheiro do bolso ali, gastando mais do que ele arrecada? Será que o Brasil consegue? Aqui que nasce o risco país essencialmente, que são as contas públicas. Se o governo brasileiro não montar uma agenda de redução dos gastos públicos, ao invés de investidor deixar o dinheiro aqui a 13,25, ele vai querer ter mais rentabilidade do que 13,25. Por quê? Porque o risco de inadimplência do Brasil no médio e longo prazo, nada assustador, tá, pessoal, passa a ser maior. O que o investidor faz? O investidor olha para o Brasil e fala, putz, eu pus dólares lá, comprei os títulos públicos brasileiros, mas o governo não está resolvendo os nossos problemas internos estruturais da política fiscal, que é a política da forma que ele arrecada e a política a qual ele gasta. Se o governo não fizer uma boa agenda disso, o investidor fala, ixi, a médio e longo prazo, o Brasil pode se comprometer. Então, o que esse investidor faz? Ele pega os títulos públicos dele, vende, compra dólar e volta para qualquer outro país, tá? Seja aí para qualquer emergente, porque eu particularmente não gosto de comparar a taxa de juros do Brasil com os Estados Unidos, são duas economias completamente distintas, completamente diferentes. Então, o investidor que está nos Estados Unidos, quando ele coloca dinheiro no Brasil, ele gosta de risco, ele quer tomar um pouquinho mais de risco, aí ele não vai se contentar com os 3% lá. Ele vai colocar dinheiro no México, que também agora está super complicado por uma questão de Trump, vai colocar em Coreia, vai colocar em outro país em que ele tem uma rentabilidade um pouco mais próxima do que ele tinha aqui no Brasil, com risco menor. Então, quando isso acaba acontecendo aqui no Brasil, o risco da nossa taxa de juros em decorrência da nossa política fiscal, a gente pode ter uma fuga de dólar. Quando a gente tem uma fuga de dólar, o dólar fica louco, o dólar vai subir, vai lá 6,60, 6,70, 6,80. Tá? Então, recado para a gente. Olhar a economia norte-americana sob aspecto de taxa de juros e o que o Trump vai fazer com o dólar no mundo. Se ele vai valorizar ou se ele vai desvalorizar. A gente só vai saber isso aqui daqui a um mês, mais ou menos, 2 meses, em que a equipe econômica realmente já sentou no governo Trump e já começou a pilotar sozinho. Não é? Porque até então, por mais que eles já tenham sentado, eles ainda não tiveram, não estão recebendo o retorno que nós temos da própria economia. Certo? Outro ponto. Taxa de juros do Brasil, política fiscal e o risco país. Tá? Então, olhando daqui para o final de ano, dólar no Brasil deve ficar na ordem de 5,90, 5,95 daqui para o final do ano, com alguns períodos ali chegando aos 6,20, 6,30, mas o Banco Central atuando através das operações de swap. Tá? Ano que vem a gente deve ter um dólar um pouco mais baixinho, ali na casa de 5,85, 5,92, e vamos seguindo aqui para conseguir entender para onde que esse governo está levando, para onde que o governo brasileiro, o governo americano está levando e conduzindo, principalmente sob o aspecto de política monetária e política fiscal. Tá certo, pessoal? Bom, Pedro. Muito obrigado, Maurício. Obrigado. Foi ótimo, grande aula. Pessoal no chat agradecendo a qualidade do conteúdo, principalmente considerando que é um conteúdo gratuito, uma oportunidade muito bacana para todo mundo que está aqui. E o Maurício, para quem não sabe, ele também é professor da Sampo. Então, acessando a plataforma Lit, acessando os cursos da Sampo, você pode conferir vários conteúdos que o Maurício produziu sobre câmbio, sobre qualquer outro assunto da economia. E amanhã, às 11h45, nesse mesmo horário, mais uma edição do Carreira em Foco com outro professor da Sampo, o André Nardi, sobre inovação em ESG, um tema super em alta, válido para qualquer setor. Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado ao Maurício. Obrigado, Pedro. Obrigado, e até pessoal. a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.